Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. E na aula de hoje nós falaremos de distribuição eletrônica em níveis e subníveis. Vamos lá? Nossa aula, então, é sobre distribuição eletrônica, falando sobre níveis e subníveis de energia. Eu gostaria de falar para vocês a respeito do modelo dos orbitais atômicos. Como nós já falamos na nossa aula sobre modelo atômico de Bohr e espectros atômicos, foram surgindo novas observações e experiências e novos cálculos que levaram os cientistas a, então, novas conclusões, né? Desse modo, eles verificaram que o elétron se comportava ora como partícula, ora como onda, dependendo do tipo de experiência que era empregada. Devemos, então, compreender o elétron como uma dualidade, né, chamada por de Broglie, em 1924, de princípio da dualidade onda-partícula, ou seja, a todo elétron em movimento está associada uma onda característica. Então, nós precisamos deixar de entender o elétron apenas como uma bolinha em movimento rápido lá em volta do núcleo e assumir esse elétron como um ente físico que tem um comportamento dual, que ele tem um comportamento de partícula-onda. Então, já em 1924, como dissemos, o físico francês Louis de Broglie havia lançado a hipótese de que, já que a luz apresenta natureza dual, uma partícula, que é o elétron, também teria propriedades ondulatórias, também teria características dual de onda e partícula. Então, de Broglie tentou associar essa natureza dual da luz ao comportamento do elétron e enunciou o postulado que nós acabamos de ler. Outra consideração muito importante que nós devemos levar em conta é a seguinte: nós podemos medir com boa precisão a posição e a velocidade de um corpo grande, por exemplo, de um automóvel numa estrada. A gente sabe dizer exatamente em que posição ele está e a que velocidade ele está. Por quê? A gente usa um aparelho chamado radar, né? O elétron, contudo, ele é tão pequeno que se nós tentássemos determinar sua posição e sua velocidade, os próprios instrumentos de medição iriam alterar essas determinações. Então, vamos dizer de uma forma grosseira, numa comparação, para a gente compreender melhor essa questão. Se, para a gente medir a velocidade de uma roda, vamos supor que a gente tivesse que tocar nela com o velocímetro, né? E o atrito do velocímetro naquela roda estaria freando a roda e, de certa forma, alterando a sua velocidade. É mais ou menos assim que acontece com os elétrons. Então, em 1926, Werner Heisenberg ele afirmou o princípio da incerteza. Ele teve algumas conclusões, entre elas, quanto maior for a precisão na medida da posição de um elétron, menor será a precisão da medida de sua velocidade e vice-versa, que ficou traduzido no princípio da incerteza como não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Como ilustração dessa temática do princípio de Heisenberg, nós temos aqui uma tirinha, né? Tem uma pessoa vendendo ingressos para a palestra Heisenberg e o princípio da incerteza. E os clientes que vão comprar, o cara diz, olha, eu posso te dizer a hora, ou eu posso te dizer o lugar, mas não posso te dizer os dois. Então vamos falar de orbitais. Como a gente não consegue prever a posição exata do elétron na eletrosfera, o cientista Schrödinger, em 1926 também, foi levado a calcular uma região onde haveria a maior probabilidade de se encontrar um elétron, que deu-se o nome de orbital. Então, orbital
é a região do espaço ao redor do núcleo, onde é máxima a probabilidade de encontrar um determinado elétron. Vamos comparar a questão dos orbitais como se fossem as hélices de um avião. Então, nós temos uma figura mostrando o avião com as hélices paradas, com os motores desligados. Então, a gente vê claramente as hélices desenhadas ali, as posições fixas e bem definidas. Quando esse avião dá partida e essas hélices começam a girar, os motores funcionando, nós não vemos mais as pás paradas, mas nós vemos círculos, dentro dos quais nós temos certeza que haverá possibilidade de ter uma hélice ali, né? Uma pá da hélice. Então, esses círculos, de forma assim também didática, a gente pode comparar ao orbital, onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. É a chamada nuvem eletrônica, né? Então, tomando como exemplo o átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron, então, ao invés de nós encararmos como era no modelo de Rutherford-Bohr, onde nós tínhamos aqui exatamente uma bolinha, o elétron lá no átomo de Rutherford-Bohr seria uma pequena bolinha girando em alta velocidade numa órbita circular. Já no modelo de orbitais, o elétron é uma partícula onda que se desloca no espaço, mas tem a maior probabilidade de se encontrar nessa região de uma esfera. Nossa, que esfera mal desenhada, né? Mas dentro dessa esfera é a região com maior probabilidade de se encontrar este elétron. Então, o elétron ele vai ficar dentro desse orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. Vamos falar dos estados energéticos dos elétrons. Como nós já falamos, né, nos itens anteriores, os cientistas eles preferem atualmente identificar os elétrons por seu conteúdo de energia. Então, através de cálculos matemáticos, eles chegaram à conclusão de que os elétrons se colocam ao redor do núcleo atômico de acordo com esse diagrama energético que nós vemos aqui nesse slide. Então, esse diagrama nos fornece alguns dados importantes, como a gente vai analisar a seguir. Vamos dizer, por analogia, que um elétron ele é localizado por seus 4 números quânticos, assim como uma pessoa, para receber uma carta, ela precisa, no seu endereço, de um nome de rua, de um número, por exemplo, de um prédio, em que andar essa pessoa mora e qual o número do seu apartamento. Então, a gente pode falar de forma semelhante, né? Quais são os 4 números quânticos? Nós vamos detalhá-los a seguir. Mas nós teremos aqui, olha, o N, que é o número quântico principal, que indica as camadas. O L, que indica os subníveis. Então, aqui nós vemos camadas e subníveis. Existe o princípio de exclusão de Pauli, que diz que num átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Primeiro número quântico são os níveis energéticos. As 7 escadas que nós vimos aqui no diagrama anterior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são os níveis energéticos, onde os elétrons têm um conteúdo de energia crescente. Vem aqui ordem crescente de energia. São chamadas de camadas eletrônicas com as letras K, L, M, N, O, P, Q, ou de níveis de energia com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Atualmente, nós identificamos pelo número quântico principal, é o N, que é um número inteiro que varia de 1 a 7. Os subníveis energéticos, então dentro de cada camada eletrônica, nós teremos degraus. Olha só, os degrauzinhos aqui representados no diagrama. Cada degrau lá, então, ele tem um aumento no conteúdo de energia desses elétrons. Cada camada, ela tem a capacidade para subníveis. Então, por exemplo, a camada K, ela comporta um subnível S, a camada L
comporta um subnível S e um subnível P. A camada M comporta um subnível S, um subnível P e um subnível D. A camada N comporta um subnível S, um subnível P, um subnível D e um subnível F. A camada O comporta subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. A camada P comporta subnível S, um subnível P e um subnível D. E a camada Q comporta um subnível S e subnível P. Os subníveis energéticos, eles são identificados pelo número quântico secundário, ou também chamado número quântico azimutal, que é representado pela letra L. Então, esses subníveis vão assumir valores 0, 1, 2 ou 3. Então, o subnível S assume o valor 0, o subnível P o valor 1, o D o valor 2 e o F o valor 3. Note que aqui, quando nós optamos por escrever os subníveis, nós já colocamos junto com ele o nível a que ele pertence. O nível de energia 1, então colocamos 1S. Então, se eu falar, por exemplo, 3P, eu já sei que se trata do segundo degrau da terceira escadinha, lá daquele diagrama no tocante ao nível de energia. Então, como eu estava falando lá, se eu falasse o nível 3P, ele é o segundo degrau do terceiro nível, da terceira escada. Os subníveis energéticos, por que eles têm essas letras, né? É por causa da aparência deles. S vem de char, P de principal, D de diffuse e F de fundamental. São palavras em inglês que eu estou portuguesando aqui. Mas, para você lembrar, olha a dica: sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Então, S, P, D e F. Quando nós observamos esses subníveis, eles têm um número máximo de elétrons que cabem em cada um deles. Então, comparando lá os números quânticos como se fossem um endereço, nome da rua, nome do prédio, o número do andar e o número do apartamento, cada subnível, que seria o apartamento, né, aqui no caso, ele possui a capacidade de um número de moradores máximo, um número máximo de elétrons nesse caso. Então, subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Pode ter menos, mas o máximo é 2. Subnível P pode ter no máximo 6 elétrons. Pode ter menos elétrons, mas o máximo é 6. Subnível D, o máximo 10 elétrons. Subnível F, o máximo 14 elétrons. S, ele possui esse formato circular. P, ele possui, aqui a imagem está como se fosse 2 balões de festa juntos, né? No eixo X, o P-1, o P0 seria com 2 balões nessa posição eixo Z, e o P1, os balões na diagonal do eixo Y. E assim D e assim F. Veja que eles possuem várias possibilidades aqui de organização no espaço. Mas para facilitar, nós vamos exemplificá-los com quadradinhos, ok? Então, esses quadradinhos, nós vemos os subníveis, que são os degraus da escada, e eles vão ter sucessivamente 1, 3, 5 e 7 orbitais. É uma sequência de números ímpares. Os orbitais, eles são identificados pelo chamado número quântico magnético, que é representado pela letrinha ML ou simplesmente M. Então, por exemplo, num dado subnível, o orbital central ele tem um número quântico magnético igual a 0. P, por exemplo, do nível 6, né? Ele tem o orbital central, tem o número quântico magnético 0. O orbital da direita tem o número quântico magnético mais 1. E o orbital da esquerda tem o número quântico magnético menos 1. Já no subnível F,
esses orbitais, eles vão ter outros números. Então, o orbital central vai ter o número magnético 0, o orbital da direita mais 1, mais 2, mais 3, e o orbital da esquerda menos 1, menos 2, menos 3. Então, vocês observem aqui que esses números estão exemplificados logo a seguir, que seria aqui a representação dos orbitais do subnível F. Finalmente, os cálculos matemáticos, eles provaram que um orbital comporta no máximo 2 elétrons. No entanto, vem uma dúvida. Se os elétrons são negativos, por que eles não vão se repelir e não vão se afastar? Né? A explicação é o seguinte: os elétrons, eles não giram com spins paralelos, como está nessa figura, mas sim com spins opostos ou antiparalelos. Vão, então, provocar uma atração. Então, os elétrons vão ter o spin. Spin em inglês significa girar. Então, o princípio da exclusão de Pauli também fala que um orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins contrários. Então, no átomo não existem 2 elétrons, novamente eu repito, não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então, a atração magnética entre esses 2 elétrons vai se contrabalancear com a repulsão elétrica entre eles. Esse spin ele vai ser chamado número quântico de spin, representado pela letra S ou ms, e os valores são menos meio ou mais meio. Então, é como a gente geralmente está representando os orbitais pelo quadradinho, o spin vai ser representado, né, por uma seta para cima ou para baixo. Então, os elétrons nos orbitais nós vamos representar por meio de uma seta. Por convenção, nós convencionamos que o spin negativo seria, né, menos meio, com a setinha para cima, e o spin positivo com a setinha para baixo, com o número mais meio. A identificação dos elétrons, então, é feita por esses 4 números quânticos. O número quântico principal, que é o N de nível, o número quântico secundário, que é o subnível, letra L, S, P, D e F, podem ser os subníveis. Os níveis podem ser de 1 a 7. E o número quântico magnético, que fala em qual dos orbitais esse elétron estará, é o M. O número quântico do spin é o S, que fala da rotação dos elétrons. Por exemplo, no caso do hélio. O hélio só possui 2 elétrons, o número atômico dele é 2. Então, nós representaríamos ele da seguinte forma. A camada K, nível 1, o primeiro elétron com sentido para cima, o segundo elétron com sentido para baixo. Então, o subnível seria o S, o L, que é o número quântico magnético, seria o 0. Então, em qual das caixinhas ele estaria? Na caixinha do meio, que só existe uma. Né? O subnível S só possui um orbital. Então, nós identificaríamos da seguinte forma. O primeiro elétron estaria no nível 1, subnível S, então número 0. O orbital 0, porque o subnível S só possui um orbital, e com o spin menos meio, que é o spin para cima. E o segundo elétron seria número quântico principal 1, número quântico secundário, que tem a ver com subnível 0, o número quântico magnético 0, que é o orbital, e o spin mais meio. Se eu quiser representar, né, aquele primeiro elétron lá, aí já não é o caso do hélio, já é outro elemento químico que está sendo representado aqui. Nesse diagrama, esse elétron que está simbolizado aqui pela setinha, ele está então no nível 3, então o número quântico principal dele é 3, o número quântico secundário dele é 1, porque ele está no subnível P. O número quântico magnético dele é menos 1, porque ele está no orbital menos 1. E
o spin dele é menos meio, porque ele está com a setinha para cima. Nós também poderíamos escrever 3p1, que seria o 3, o número quântico principal, ou o nível de energia em que ele está, o nível de energia 3. O P é o número quântico secundário, ou subnível de energia P, como nós já dissemos. E 1 é a quantidade de elétrons nesse subnível, que é apenas um elétron, representado ali pela setinha. Então, nós utilizamos a representação simbólica e interpretamos da seguinte forma. O primeiro número indica o nível de energia. A segunda letra, o subnível. E o segundo número aqui, terceiro, que seria um outro número, a quantidade de elétrons. Essa representação, então, mostra que existem 6 elétrons no subnível P do terceiro nível de energia, ou seja, estes elétrons estão na terceira camada do átomo. Esta foi a nossa aula de hoje. Não deixe de assistir as demais aulas. Na próxima aula nós falaremos sobre distribuição eletrônica de átomos neutros e, em seguida, a distribuição eletrônica de íons. Fique comigo, deixe seu like, curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Um abraço, tchau!